Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? E a palavra de Deus é isso, né? Ela nos toca, né? Ela nos transforma, ela nos dá vida, esperança, ela nos salva, nos liberta, né? E todos vocês sejam tocados pela palavra de Deus, né? E que saiba que a gente pode contar com Deus sempre, né? Que se tem alguém que pode nos ajudar em qualquer situação é Deus, né? Deus criou o mundo, a sua palavra, né? Ele fez o mundo através da sua palavra, né? Ele falou pro dia, fez a noite, né? Fez as aves, fez os animais, a sua palavra. Então tudo se confirmou, né? A palavra de Deus, firmou a palavra de Deus, né? Então concretizou através da sua palavra. Então a palavra de Deus ela tem força, ela tem força para transformar, renovar, criar, né? Deus pode tudo, né? Isso na palavra de Deus. E aqui a gente faz esse episódio, hoje é tão interessante que eu ia postar a palavra de Deus, eu até não lembro o versículo que eu já tirei da Bíblia. Ele falava sobre o voto, né? Como a gente faz um propósito com Deus, a gente tem que cumprir aquilo que nós falamos, né? Como eu falei, eu ia fiz um propósito com Deus, que até a sexta-feira santa eu ia vir postar, né, o Salmo 91, agora eu vou continuar postando os dias, porque eu fiz o propósito com Deus, que eu venho todo dia postar, né? Acabou o Salmo 91 de eu fazer, é o propósito que eu fiz, agora eu vou vir todos os dias, né, para vir postar a palavra de Deus, fazer uma palavra de Deus de esperança, né? E ministrar a palavra de Deus para todos nós, né? Para mim, para você. E aí eu ia colocar, pedir para Deus uma palavra ontem, e eu tinha tirado sobre o voto, né? Quando você promete algo para Deus, nós temos que cumprir, nós não podemos deixar de cumprir, né? Agora, então aí, só que aí quando eu fui, hoje de manhã eu estava orando, e aí a palavra de Deus eu tava me preocupada, né? Tinha umas situações complicadas que estão passando, e aí eu escutei veio aqui no meu ouvido, aquela palavra, o Senhor falou para mim, nem de pão vive o homem, toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus ele me deu uma resposta, porque devido à situação que eu estou passando agora, e a gente tivemos assim muito desentendimento, tá tendo em relação a isso, né? Muita questão sendo levantada. Só que Deus ele falou para mim quem sustenta a minha vida aí. Então a palavra de Deus ela é o meu sustento, ela que me alimenta, que me fortalece, né? Então o Senhor fala que nem de pão vive o homem, e toda palavra que sai da boca de Deus. Então por isso que eu busco a palavra de Deus na minha vida, porque se vai me sustentar, e me sustentou, e me sustenta a minha casa, é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Porque se não fosse Deus, não é a comida que sustenta as pessoas, porque a comida alimenta o corpo, mas ela não alimenta a alma. O alimento espiritual que nós temos que ter é a presença de Deus, é a palavra de Deus que nos fortalece, ela nos dá força, ela não é uma arma poderosa contra o tipo de tentação, qualquer tipo de ataque sobre a nossa vida, né? Então a palavra de Deus ela dá resistência para nós superar as dificuldades. Não significa que você não vai passar, claro que você vai, mas ela vai fazer um escudo de proteção contra qualquer tipo de ataque sobre a nossa vida. Nós vamos passar, mas vamos passar fortalecidos no Senhor, e com Deus nós somos mais que vencedores, amém? Então a gente tem que entender que tudo que Deus fala, Ele cumpre também, né? Se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, que Ele vai fazer na minha vida, a palavra dele vai se cumprir, né? Deus não é homem para que mente, defende homem que para se arrependa. E tudo que ele falou vai cumprir na sua vida. É a palavra de Deus, não tem como duvidar da palavra de Deus. Então, acontece muitas vezes que as coisas não acontecem na nossa vida, porque nós duvidamos, né? Duvidar da palavra de Deus é como se nós não cremos na palavra, né? Então Deus está falando que nem de pão viverá o homem. Então Deus está falando do alimento espiritual, né? Da busca, da oração, do louvor, né? Do jejum, da escritura sagrada para você ler, né? Você está meditando sobre a palavra de Deus, isso vai te dar uma força, vai dar um ânimo para você continuar seguindo o seu caminho, lutando pelo seu objetivo, né? Porque se nós não tiver Deus, então o que seríamos de nós? Sem Deus nós somos perdidos, sem Deus não somos nada, né? Toda a humanidade não é nada. Sem Deus, que quem dá o sopro de vida, quem nos mantém de pé é Deus, né? É a palavra dele, né? Que nos dá força, a esperança, porque a nossa esperança está no Senhor, né? Ontem a gente comemoramos que Jesus ressuscitou, então ressuscitou Jesus, nós ressuscitamos nossos sonhos, a nossa vida é transformada, nós deixamos as coisas antigas para trás, o passado, aquilo que nos machucou, e se renovar nas coisas novas, né? Nascemos de novo, né? Então nós temos que, Deus é esperança, é um renovo sobre as nossas vidas, então a gente tem que crer nisso, né? Porque senão a gente vai viver de coisas passadas, tristezas, mágoas, ressentimentos, situações difíceis, porque as situações elas vêm menos para nos parar. Vai vir situações na nossa vida, se você não estiver debaixo da palavra, não crer na palavra, não ver de acordo com a palavra, não guardar e não obedecer a Deus através da sua palavra, porque Deus dá um direcionamento através da palavra dele.
Ele está falando aqui para nós que nem de pão vive o homem. Então o homem pensa que vive do dinheiro, do pão, das coisas materiais, ele não sobrevive disso. Porque isso não vai dar, primeiro que não vai dar vida para ele. Isso não vai trazer, não vai prolongar a vida dele, né? Ele vai viver bem, mas não vai prolongar a vida, né? Sabe que todo mundo tem um fim, né? Também não vai dar felicidade, porque as pessoas colocam muita felicidade no dinheiro, nas coisas, mas não dá felicidade. Isso não é garantia nenhuma. A nossa felicidade tem que estar no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa alegria é o Senhor que é a nossa força. Então a nossa vida tem que estar em Deus. Eu estou falando de Deus, estou falando de alimento espiritual, né? E aí sim, depois ele fala, se você tiver se apegar com ele na parte espiritual, né, se fortalecer, você vai conseguir vencer tudo o que você quer. Você vai conseguir alcançar também o que você quer. Aí você vai conseguir adquirir as suas necessidades, né? Suprir suas necessidades físicas, materiais, né? Mas se nós não estamos buscando a Deus, o que adianta ter todas as coisas, necessidade física, bom alimento, fartura, riqueza, fama, se eu não tenho a presença de Deus? Eu não tenho nada. Pra falar a verdade, eu não tenho nada, porque sem a presença de Deus, a gente viu aquela passagem de Moisés, que o povo pecou contra Deus, e Deus falou que ia mandar o anjo de povo, ajudar o povo em tudo, né? Só que Deus não ia com eles, a presença de Deus não ia, mas Moisés clamou pela presença de Deus, né? Essa passagem é tão forte que eu acho maravilhosa. E Moisés intercedeu pelo povo, sabendo que o povo está pecado, mas ele falou: Senhor, o Senhor tirou nós do Egito, do que os outros vão falar, né? Então imagina, né? Aí ele clamou, Deus, acho que Deus testou a fé de Moisés para ver se Jesus, deixa esse povo para lá mesmo, vai, né? Podia falar, mas não, ele intercedeu, né? A presença de Deus. Então a gente precisa da palavra de Deus, precisamos de Deus na presença da nossa vida. Que seremos de nós sem Deus, né? Porque a palavra nos dá força, né? Tem dias e momentos da nossa vida que nós estamos tristes, abatidos, nós estamos cansados, sobrecarregados, né? Pelas cargas, pelos pesos que nós carregamos até dos outros, mas nós temos que continuar, porque Deus não quer que nós parem, nós não podemos ser covardes, Deus não quer que nós sejamos covardes, Deus quer que nós sejamos corajosos, fortes e corajosos, né? Temente, confiante na palavra de Deus, porque quem vai fazer nós ser vencedores é Deus, mas como Deus vai fazer nós vencedores se nós não buscamos, se nós não cremos na palavra, né? Que a gente fica duvidando do poder de Deus. Você acha que Deus tem poder para tudo? Nossa, meu Deus do céu. Quando você lê a palavra de Deus, você vê o que Deus já fez já lá no passado, né? E continua fazendo, porque a palavra dele não muda, não passa, então continua sendo, né? Deus, ele continua, não muda, ele continua fazendo milagre no meio de nós, aqui muitas vezes nós não cremos, né? Deus, ele faz o tempo todo milagre na nossa vida. Isso que crê na palavra de Deus, né? Que tem aquela música, a sua presença que ordena a benção. É a tua presença que faz toda a diferença na nossa vida. É verdade, a presença de Deus que faz toda a diferença na vida, né? E às vezes também as pessoas associam, né? Presença de Deus rico, fartura, dando tudo certo. Não que Deus não faça dar tudo certo, ele pode tudo, né? Mas muitas vezes, às vezes aquele que você vê que tá pelejando ali, tá sofrendo ali, às vezes Deus está pedindo aquele ali do que aquele que está lá bem sucedido, né? Cuidado, né? A gente nunca sabe, né? Então a gente precisa confiar na palavra de Deus, né? Aí Deus não fala que quando a gente está forte, a gente está fraco, e quando nós estamos se sentindo fraco, nós estamos fortes, né? O Senhor, né? Nos sustenta. Então a gente precisa entender isso também. Amém? E então Deus ele falou hoje para mim nessa palavra que eu estava preocupada com essa situação, e foi assim, tá sendo meio uma coisa assim, para nós entender, para mim entender. Então ele falou para mim, de pão viver a palavra de Deus. Então eu vivo hoje, na verdade, na minha vida, é da palavra de Deus, porque se eu for pensar na minha circunstância, minha situação no momento, eu poderia dizer porque não daria certo mesmo. Tem um momento que eu ia pensar, não vai dar certo, não vou aguentar essa situação, né? Porque tem um momento que dá vontade de chutar o barco mesmo, né? Mas aí quando você vê Deus falando com você sabe que ele está presente, que ele está ajudando. Se você olhar também aqui nessa situação sagrada, o que aconteceu com José, se você for ver Moisés, se você começar a ver o que Deus fez na vida daquelas pessoas, eles não foram assim, tudo flores na vida deles, não. Eles conquistaram o que eles conquistaram, até hoje, se lembrado com pessoas que tiveram fé, que confiaram na palavra de Deus, e eles sofreram. Então a gente sofre perseguição. Eu estou aqui, estou postando, estou falando de Deus, e eu estou sofrendo perseguições, ataques na minha vida, minha casa, minha família. Estou orando pelas pessoas, eu estou intercedendo pela vida de pessoas aqui, pessoas que estão de trabalho, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com problema de relacionamento, pessoas, né, com depressão, ansiedade, né, doenças, outros tipos de enfermidade e todas as outras coisas. A gente está intercedendo pelas pessoas, está intercedendo pela nossa cidade,
sempre pelo nosso país, pelos pastores, pelos amigos, amigas, por todos nós intercedemos, porque o nosso papel é interceder para as pessoas, né? Nós não podemos orar por um grupo específico de pessoas, orar por todos, né? Porque isso, quando você está diante de pessoas, está à sua volta, e quando eu posto a palavra de Deus, como eu tenho vários grupos, eu sei que ainda tenho páginas que eu não recuperei, né? Que eu estou com dificuldade de recuperar, né? Ainda vou tentar conseguir resgatar minhas páginas. Eu tenho o Instagram, que está na página de hacker, que hackearam minhas páginas, são 5 páginas que eu postava também. Eu tenho o o TikTok, eu não consigo recuperar a minha página, então eu postava, porque tem pessoas que precisam da palavra de Deus. Eu não vou fazer outro TikTok, porque já é chato toda fazendo um Instagram, fica cada vez mais, aí fico mais ainda. Não, primeiro. Então, orando a Deus que eu consiga recuperar minhas páginas, porque aquilo não é deles, é meu, né? Aquilo ali é meu, não é se apossar de algo que não é deles, né? Então, tô orando a Deus. Então, então ainda impedem de levar a palavra, né? Porque o inimigo faz isso, levanta contra a sua vida para você não parar, né? E quantas vezes a gente é criticado, falam da gente, isso aqui, mas a gente tá aqui para não agradar a Deus, perdão, que nós não estamos aqui para agradar pessoas, estamos aqui para agradar a Deus, né? Então, esse é o nosso objetivo, você tem que continuar fazendo. Vai doer? Vai ficar chateado? Vai achar que falou que não era isso? Não vai a gente falar que não é assim, vai falar de você. Sempre vai ter alguém se levando contra a sua vida. Vai falar do seu cabelo, vai falar da sua vida, vai falar que é assim que você fala, não é assim que você se comporta. Porque nós temos um modismo, né? Tudo é moda, tudo tem que falar igual, tem que usar o carro igual, já falei, tem que usar roupa igual, tem que pôr a unha igual, os cílios igual, tudo tem que ser igual. E quando vem uma pessoa faz a diferença, é diferente, é maneira de postar, de falar, de pregar, de vestir, de usar, aquilo causa, né? Aquilo causa impacto na pessoa, né? Nós vemos um padrão hoje, né? Esse padrão que tem que seguir o padrão do mundo. Mas nós não podemos seguir o padrão do mundo. Está na palavra de Deus. Nós temos que seguir a palavra de Deus, seguir o Senhor, né? Então vai chocar pessoas. Pessoas vão achar errado, vai achar que você... Vai sim, mas não importa, faça. Continue fazendo. Se você tiver errado, o próprio Deus, ele vai te corrigir, né? Ele vai te ensinar, ele vai te revelar, ele vai te abrir. Ele vai nos revelando pelo menos que nós vamos buscando, tendo intimidade com ele, né? Não é de um dia para o outro, né? E ninguém é sábio. Quem é sábio é Deus. Quem nos revela é Deus. A palavra é dele. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele, levar as boas novas para os necessitados que estão precisando de palavra, de esperança, de vida. Estão acabados. Que quanta gente, em vez de ajudar as pessoas, a gente vê hoje uma geração de pessoas que querem jogar as pessoas do fundo do poço. Em vez de levantar uma pessoa, não fala a palavra, é mesmo, assim, não dá, acaba logo com isso. Não é assim que Deus quer que nós façamos. Não, tem esperança, aí tem vida, aí tem continuidade, você vai ver Deus, confia em Deus que vai dar tudo certo. É assim que nós temos que fazer, é assim que tem que ser. Vocês vão pensar, eu mesmo, quantas pessoas falaram da minha vida, você tá acabado, eu falo, não tô acabada não, eu tô aqui firme e forte, glória a Deus, aleluia. Quem me sustenta é Deus, quem me alimenta é Deus, quem me fortalece é Deus. Deus sabe a hora de mudar a minha história. Deus sabe a hora de parar, cessar meus problemas, né? Deus sabe, eu já fiz isso lá, eu vivi isso, já passei situações difíceis na minha vida, que era Deus e eu. E foi bom, sabe? Porque eu sei que depois que tudo que aconteceu, eu falei, Deus que me tirou, foi Deus que me salvou, a glória e a honra é dele, não para ninguém falar, te ajudar depois falar, foi eu que fiz, não, é de Deus essa glória, é dele, ele que faz, ele que pode, ele que manda, ele que tem um propósito, ele que permite certas coisas. Você confiar na palavra, gente, glória a Deus, aleluia, dá um glória a Deus aí, porque é isso mesmo. Então a gente tem que confiar na palavra. Às vezes tem gente que te ajuda, joga na sua cara, foi eu que ajudei lá, não é? Quantas vezes, não foi? Então você sabe que não foi Deus, ele não faz isso não, ele é Deus, ele faz aquilo que apraz, que ele quer fazer, quer ajudar. Ele ajuda quem ele quer também. Ele faz o quê? Se quer ajudar eu, ele vai ajudar hoje. Se não quer ajudar, ajuda outra pessoa amanhã. Se quiser me abençoar, eu abençoo. Se não quiser me abençoar amanhã. Então é Deus, ele faz o que ele quer. O tempo dele, a hora dele, a vontade é dele. Vamos confiar nele. Amém? Glória a Deus. É isso que tem que fazer. Então ele falou pra mim hoje que eu estava preocupada com essa situação. E Deus ele tocou no meu coração de manhã. Aí ele falou assim, o homem só vai viver toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem de pão vive o homem. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o Satanás sabe que o demônio foi lá tentar Jesus no deserto. Ele foi oferecer pão, né? Mas Deus, ele se fortaleceu no Pai, na palavra de Deus, né? No Pai, né? Então ele expulsou o Satanás de lá e falou para o Satanás, repreendeu.
Nem de pão vive o homem, de toda a palavra, olha, que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Então nós sabemos que nós não podemos viver só de pão. Se da palavra, alimento espiritual que Deus dá força para conquistar, para lutar, para vencer, para guerrear contra as forças do mal, né? Contra as influências malignas desse mundo, influências para tentar sair do foco, do caminho de Deus. Nós não podemos, temos que permanecer firme na palavra, não recuar, né? Porque Deus não se agrada quem recua, quem não tem fé nele, Deus não se agrada. Tem que lutar, tem que buscar em meio da dificuldade, vai adorando, vai louvando, vai glorificando, vai se fortalecendo em Deus, busca, se não estiver passando por dificuldade, não se desespera. Ah, não conseguiu a porta, não se abriu do emprego ainda, ela vai se abrir, continue orando, continue buscando, mas não ore hoje, amanhã desista, não, já contei, não desista, continua batendo, continua tentando, uma hora vai abrir a porta, né, amém, glória a Deus. Então a gente tem que confiar na palavra, a palavra de Deus que nos guia, que nos fortalece, ela que nos dá direção para a nossa vida, né, Deus, Ele quer nos abençoar. Deus não quer que nós sejamos felizes. Quem falou que Deus não quer? Claro que Ele quer. Ele quer, mas Ele quer que nós cremos nele, na palavra dEle, obedeça a Ele, guarde o mandamento dEle, né? E viva de acordo com a palavra dEle. Nós vamos prosperar. Se você, Ele até falou que se eu ouvir e viver certinho com Ele, as coisas vão acontecer na minha vida de acordo com a palavra dEle. Ele vai fazer de acordo com a palavra que tem promessa. Tem propósito, então você viver de acordo com a palavra. Então viver de acordo com a palavra, viver na presença de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Muitas vezes não acontece as coisas na nossa vida, as coisas prolongam, demoram porque nós sempre quebra, né? Nós se apressamos, colocamos as mãos onde não é colocar, agimos como não era para agir, não esperamos o tempo de Deus, colocou um tempo, gente. O tempo foi colocado sobre nós. Existe um tempo para chorar, um tempo para sorrir, um tempo para cantar, né? Então tem tempo para tudo, para colher, para plantar, né? Para semear, então tem tempo para tudo. Então, se você está passando um tempo, está de dificuldade, você está buscando, continua fazendo a mesma coisa. Não desista, porque se Deus falou, a palavra de Deus, ela vai te dar força e ela vai, na hora certa, ela vai agir, vai abrir a porta, vai restaurar a sua vida, seu casamento, ela vai te trazer alegria, ela vai te dar uma provisão do céu, vai enviar um anjo para te ajudar. Deus pode tudo. Então, não contou de tudo. Sabia que nada passa despercebido de Deus. Muitas vezes a gente acha que nós estamos sofrendo e Deus não está olhando para o nosso sofrimento. Claro que Ele está, sabe? Ele conhece cada um de nós, sabe quem é, onde você mora, o que você está fazendo, o que você está sofrendo, o que você está enfrentando. Ele sabe de tudo. Mas é nesse momento que nós estamos sofrendo, estamos chorando, estamos passando dificuldade, estamos sendo perseguidos, afrontados. É nesse momento que nós temos que mais buscar a Deus ainda, tá? Não desistir, não. Ai, eu vou desistir, chega. Cansei. Já falei com aquela pessoa, ela não continua assim. Não desista. Deus não desiste de nós. Porque nós pecamos contra Deus, nós erramos, nós somos desobedientes. Deus, Ele nos ama, não desiste de nós, não. Ele não desiste, sabe que nós podemos mudar, né? Ele sabe que nós podemos ser transformados. Ele tem poder para tudo, né? Mas basta só nós querer mudar. É desejo nosso, sim, eu quero mudar. Eu quero ser uma filha melhor. Quero obedecer, me ajuda, porque sozinho nós não podemos também, nós não podemos fazer nada sozinhos. Às vezes nós precisamos, para nós mudar, precisamos de ajuda de Deus para mudar nós, porque sozinhos então nós precisamos trabalhar nosso coração, né? Mas como Deus trabalha no nosso coração para mudar? Se você não busca, se você não ora, se você não louva, se você não vai no culto, você não vai mudar, não tem como, você tem que dar um passo adiante, né? Deus quer que nós dê um passo adiante, né? E a palavra dele faz com que nós dá um passo adiante, né? Ela mostra que vai, filho, vai que eu estou contigo. Não tema não, seja corajoso, forte. Eu vou estar com você, você vai vencer, eu estou contigo, glória a Deus. Então é isso que Deus quer, não se preocupa não, vai dar tudo certo. Eu estou no controle de tudo, não se preocupa não. Você vai viver o meu propósito, as promessas, vai se cumprir na sua vida, glória a Deus. Aleluia, dá um glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus fala para nós. Às vezes, muitas vezes, estamos abatidos, tristes pela situação, vê que uma situação não sai daquilo e fica naquilo. Eu já falei, até para as pessoas que eu conheço mais próximas, você pode resolver esse problema, é só você ter uma atitude, mudar isso. A gente fica toda vez quebrando a cabeça com uma situação, porque acha que não vai ter saída, porque para Deus tudo tem saída, tem solução. Não tem porque a gente não quer. Muitas vezes quer que ele vá aqui nas costas, quer que ele vá sofrimento, aquelas coisas que vai acontecendo, ele vai deixando, vai ser assim, mas Deus quer assim. Às vezes Deus não quer assim, é você não tem atitude. Deus quer que nós tenhamos atitude. A palavra de Deus faz nós ter atitude. Se Deus não falasse para Josué lá em Josué, né? Acho que é no capítulo 1 lá que fala
Josué se abalou com a morte de Moisés. Cara, ele ia ter uma responsabilidade, ele ia ter que ter uma liderança, pedir liderança, porque ele ia atravessar o povo a travessia do Jordão, né? Ele tinha que ter sabedoria, mas Moisés ensinou Josué, ele preparou Josué para esse momento, né? Ele instruiu Josué, então Josué tinha que cumprir tudo aquilo que Moisés falou, cumprir tudo que Moisés falou, instruir sobre a palavra, guardar o mandamento, praticar, meditar sobre a palavra, ensinar o povo. Aí ele vai ser vencedor, Deus vai entregar todas aquelas terras, reinos na mão de Josué, né? Então, e aí Josué estava desanimado, triste, né? Porque ele estava um pouco com medo, sentindo a morte de Moisés, né? Então Deus, é como se fosse para Josué: deixa, já passou, segue, agora você tem uma missão, você tem um propósito para se cumprir, né? Ele teria que fazer a travessia do Jordão para a terra prometida, para conquistar os reinos, tá? Que Deus ia entregar na mão dele. Mas Deus falou assim, seja forte e corajoso, não temas, estou contigo. Então falou para eles, Deus deu coragem, ordenou ele: seja forte, José, corajoso, estou contigo, não temas, eu sou seu Deus, né? Então Deus fala isso para nós ser fortes nessa situação. Não tenha medo não, nada vai acontecer nada conosco não, porque se Deus está no propósito de Deus, é necessário que aconteça certas coisas na sua vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E é isso que Deus está falando para nós. Então confia. Receba a palavra de Deus no coração. Essa palavra é forte, viu? Deus falou, soprou no meu ouvido, hein? Que para quem crê hoje, quem não crê, paciência. Mas eu oro para aqueles que não crê, que Deus quer que passam a crer. Porque Deus falou. Se Deus falou, é para mim vir aqui falar para vocês. Então, nem de pão vive o homem. Então, não pense que a sua vida só segue porque você precisa trabalhar, viver, ter dinheiro. Não, a sua vida não é isso, não. Sua vida tem muito mais. Deus tem um propósito maior para a sua vida. Então é de bom que vive o homem. E toda a palavra que sai da boca de Deus, todo o nosso alimento espiritual, irmãos, amigos, seja que vai receber a palavra, é a palavra de Deus que te alimenta. Se tem alguém que vai te sustentar, é a palavra, é o Senhor. Não é o pão, não. Todo dia que você come pãozinho de café com leite, não, viu? Isso não, viu? Você alimenta o corpo, mas alimenta a alma. Não está alimentado. Para que vir um ataque sobre a sua vida, você não vai aguentar, não. Tem como, né? Você se alimentar da palavra, porque o inimigo é atento. Se vai tentação no deserto, tentou Jesus, né? Então você tem que se alimentar da palavra. Deus mostrou nessa passagem que você tem que se alimentar da palavra, viu? Que é a palavra de Deus, né? Então você tem que se alimentar da palavra de Deus, amém? Então, eu vou cantar um louvorzinho, um pedacinho, para nós temos que sempre louvar a Deus, porque Ele merece, é digno da honra e toda a glória. É maravilhoso, né? Como Deus fala com a gente. Tem gente que não crê, ainda fala: ai, meu Deus não fala comigo. Oh, glória a Deus, Jesus. Deus fala com a gente tremendamente todos os dias, é maravilhoso ouvir a palavra de Deus. Dá um ânimo na gente, dá uma esperança, né? Assim, poxa, Deus falou comigo hoje, que benção, né? Eu senti, falei: oh, Pai, glória a Deus, obrigado. Deixa eu me dar uma palavra, tá precisando de ouvir essa palavra, porque só Deus sabe, né? Quando cada um passa uma luta, né? Só Deus sei que é. Não é fácil, não, é uma guerra, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele tá com tudo de tudo. Porque Ele fala com a gente, vem aqui no ouvidinho e fala, Ele sabe o que nós estamos passando, né? Então eu vou cantar esse louvor, porque eu gosto muito de cantar esse louvor. Eu já cantei na campanha, né? Sobre falar que vai se cumprir a promessa de Deus para a nossa vida. Então, eu vou cantar esse louvor para nós fechar o vídeo. E feliz essa semana já abençoada, né? Com uma palavra dessa, gente. Pelo amor de Deus. Creia aí, só Deus, né? Então, não sei o que está passando, mas Deus sabe se Ele falou. Porque teu coração está batendo forte assim? Se eu te prometi que nunca deixaria. No meio do processo eu sei, não é fácil sorrir, mas eu estou contigo de noite e dia. Oh, glória! Sou teu Deus, glória! Te faço prosseguir. Louvado seja seu nome, Jesus Santo, sua glória. Aleluia! Tu és meu, fui eu quem te escolhi. Louvado seja o nome do Senhor, glória. Tu és santo, Senhor, louvado seja o seu nome, aleluia. Sou teu Deus, glória. Te faço prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor, glória, santo, aleluia.
Tu és meu, fui eu quem te escolhi. Louvado seja seu nome, Senhor, glória. Santo é o Senhor, Pai, glória. Meu filho, confia em mim, oh glória. Aleluia. Descansa somente em mim. Louvado seja seu nome, aleluia, glória ao Senhor. E tudo que eu prometi vai se cumprir, eu creio. Olha só. Ele falou, vai cumprir, hein? Ó, glória. Só tem que crer. Se cumprir. Aleluia, glória. E não há tribulação. Oh, glória. Que pare a adoração, Senhor, aleluia. E pare a adoração. Louvado seja o nome. Oh, glória. Ninguém pode impedir, ninguém pode, só Deus pode tudo, nossa, vai se cumprir, eu creio, vai se cumprir, vai se cumprir, oh, aleluia, eu creio em nome de Jesus, louvado seja o seu nome. Então Deus está falando que vai se cumprir a palavra dele, né? Então, sabemos que toda palavra que sai da boca de Deus, né? Nem de pão vivo, toda palavra que sai da boca de Deus, né? Ela vai se cumprir na nossa vida. Então, ela que nos alimenta, nos fortalece, cada um de nós. Desejo uma semana abençoada para todos. Que Deus abençoe, proteja, fortalece. Dê esperança para aquelas pessoas que estão com o coração abatido, perdido, sem ânimo, né? E também que o Senhor fortalece aqueles também que estão precisando de uma cura, de libertação, né? Porque muitas vezes tem pessoas que estão passando por dores, né? Perdas, né? É difícil. Aí sabe que perder uma pessoa não é fácil. Eu sei que minha sobrinha perdeu, não está sendo fácil para ela. A gente está orando por ela, intercedendo, Deus dê força para ela. Porque é como eu falei, o tempo tem um tempo para tudo, né? A gente tem um tempo para sorrir, nós temos um tempo de chorar, temos um tempo de se alegrar. Então há um tempo, né? Então a gente tem que aguardar o tempo, é um processo, né? Mas não podemos também, isso significa que nós não podemos ficar a vida inteira tristes, né? Mas Deus determina um tempo, né? Nós temos que ir reagindo, né? A nossa fé tem que estar junto. Por isso nós temos que se alimentar com alimento espiritual, que é a palavra de Deus, o próprio Deus, né? Fortalecendo a nossa vida, amém? Tenha uma boa noite, fique com Deus. E se você puder sentir no seu coração, se você sentir, né? Eu sempre falo isso, compartilha, dê like, comente, né? É muito importante para o canal. E também você está levando, salvando vidas, né? Ajudando, né? A obra de Deus, evangelizar as pessoas, para que a palavra de Deus chegue nas pessoas. Mas tem pessoas que estão passando dificuldade, estão em situações de desespero, né? Estão sem vida, sem esperança, né? Deus é a nossa alegria, a nossa esperança, né? Então Deus abençoe cada um de vocês receber a palavra, que proteja cada um, e eu desejo uma semana abençoada para todos. Fique com Deus e a paz seja, amém, glória a Deus. E Deus vai cumprir tudo que Ele falou, creia na palavra, amém, glória a Deus.